Por exemplo, o cabelo chegou lá, meu Deus, 8. Na altura de 8 ele ficou laranja. Se ele ficou laranja, o que você vai usar para você neutralizar? E aqui eu estou falando de neutralização, tá? Eu quero platinado. Calma, eu vou falar como que você faz o platinado. Mas aqui primeiro, vamos matar esse alaranjado. Como é que você mata esse alaranjado e deixa o cabelo um loiro neutro? Olá, aqui Felipe Restini. Eu ajudo você, cabeleireiro, você, cabeleireira, a arrancar um uau das suas clientes, entregando um loiro perfeito para elas, 100% saudável, sem amarelo, sem alaranjados, na cor que ela quiser e ainda usando os produtos que você tem aí no seu salão. E com isso, conseguir faturar mais de 10 mil reais por mês. Então vamos lá. E nessa aula, nesse vídeo, eu quero falar sobre as 4 pontas da colorimetria para loiros. Para começar, eu já vou te dizer o seguinte. A colorimetria para loiros ela é muito mais simples do que a colorimetria geral. O que a gente usa em loiros é uma colorimetria que não necessariamente a gente precisa usar todo o conhecimento de colorimetria. Eu vejo muitos profissionais, muitos cabeleireiros, muitas cabeleireiras se focando em querer aprender a fundo a colorimetria, quando na verdade, para você fazer um loiro perfeito, um loiro na cor que a sua cliente quer, você não precisa entender toda a colorimetria, né? A verdade é a seguinte, eu conheci um cabeleireiro da minha cidade. Na verdade, não é da minha cidade, é de uma cidade próxima da minha. E ele é, assim, uma referência mesmo em loiros. E é engraçado porque, conversando com ele, conversando com pessoas próximas a ele, ele não entende de colorimetria. Ele não sabe colorimetria direito. Ele nem faz cor, coloração, essas coisas. Ele só faz loiro. E ele entrega loiros muito bonitos, muito realmente na cor que o cliente quer e tudo mais. Por quê? Porque ele dominou o loiro. Ele dominou a colorimetria para loiros. E aqui eu vou te mostrar essas 4 pontas da colorimetria para loiros. Para você não ficar perdendo tempo com a colorimetria toda. Felipe, você está dizendo que a colorimetria não é importante? Não, a colorimetria é muito importante para você, profissional cabeleireiro. Mas para você entregar o loiro perfeito, se você ficar focando muito na colorimetria, pode ser que isso até te atrapalhe. Dito tudo isso, quais são essas 4 pontas, então, da colorimetria para loiros? E para te explicar isso, eu não sou um exímio desenhista, mas eu vou precisar desenhar uma parada para vocês. Alguns de vocês já devem ter visto isso, alguns pode ser que não, mas o fato é que isso daqui é chamado de estrela de Oswald e é como a gente começa a estudar a colorimetria, né? Que, na verdade, a colorimetria, ela é o estudo das cores. Ela não tem nada de fazer conta, nem nada disso. Eu não sei se você aprendeu a estudar colorimetria fazendo conta, mas o fato é que você não precisa fazer conta nenhuma. O que você precisa entender é as cores e como as cores se relacionam entre si. Quando você entende como as cores se relacionam entre si, acabou, você domina a colorimetria. Tá, e aqui a gente tem, no triângulo maior, a gente tem as cores que são chamadas cores primárias. O que são cores primárias, Felipe? Cores primárias são as cores que dão origem a todas as outras cores. Como assim? Se você tem azul, amarelo e vermelho, você consegue criar todas as outras cores, qualquer cor que seja, tá? Então, por exemplo, quando você mistura vermelho com amarelo, essas são as cores primárias. São cores que você não consegue chegar no azul, por exemplo, misturando outras 2 cores. O azul é o azul e pronto, acabou. Assim como o vermelho, assim como o amarelo. Não tem nada que você misture que você crie um vermelho, tá? Mas, da mistura dessas 3 cores, a gente consegue uma infinidade de cores. Por exemplo, vermelho e amarelo. Quando você mistura vermelho com amarelo, dá laranja.
Quando você mistura amarelo com azul, dá verde. E quando você mistura azul com vermelho, dá roxo. Que, para nós, é o violeta. Que é uma tonalidade do roxo. Né? Violeta. E o cabelo? O cabelo ele é uma cor terciária. Isso aqui são cores secundárias. Só que o cabelo é uma cor terciária. O que é cor terciária? O cabelo tem sempre a mistura das 3 cores primárias, que são chamados os marrons, são os cinzas cromáticos, né? Então, independente se o cabelo é castanho, por isso que cabelo não é nem amarelo, nem vermelho, nem azul, não, ele é sempre castanho, loiro escuro. Então, por isso que o cabelo não tem os mesmos nomes de lápis de cor, por exemplo. São sempre marrons. Aí tem os marrons mais avermelhados, os marrons mais acinzentados e os cinzas. Mesmo o cabelo loiro natural, tô falando de cabelo natural, mesmo o cabelo loiro natural, se você olhar, ele não é branco ou amarelo ou vermelho, não. Ele sempre tem todas as 3 cores primárias e o que vai definir as diferentes cores é a quantidade de cada cor que tem nessa mistura aí da cor do cabelo, tá? Então a gente sempre vai trabalhar com cor terciária. Agora, imagina você pega um papel em branco e passa essa caneta verde. Que cor que vai ficar? Vai ficar verde. Agora, e se você tem um papel vermelho e aí você vem com essa caneta verde para desenhar no papel vermelho, vai ficar verde? Não, não vai ficar verde. Vai ficar outra cor. Então, só que essa complexidade, para você entender tudo de colorimetria, você não tem essa necessidade de saber tudo isso para lidar com loiros. O que a gente precisa saber, então? São 6 pontas aqui, e a gente não precisa entender 2 delas, nem o vermelho, nem o verde. O que a gente mais vai usar é amarelo, laranja, azul e violeta. São essas 4 cores que você precisa se focar, tá? Para loiros. E é o seguinte, meus alunos do Master Blonde, lá no Master Blonde, que é esse curso completo, é o meu curso completo com foco no loiro perfeito, para você arrancar o uau da sua cliente, no Master Blonde, a gente nem precisa usar esses 2. De vez em quando, a galera do Master Blonde usa o violeta e o amarelo. De vez em quando. Que muitas vezes eles nem precisam usar. Tá? E ó, então por que a gente precisa? Porque isso daqui é o que sobra. Isso daqui é o que é o tal do fundo de clareamento, né? A tonalidade, a matiz do fundo de clareamento dos cabelos quando a gente vai para o loiro. Pensa comigo, Felipe, mas nunca fica vermelho? Ó, se você tenta fazer um loiro e o cabelo fica vermelho, fica avermelhado, significa que o seu problema não é colorimetria, e sim clareamento. Então isso precisa ficar muito claro. Quando você... o que é o fundo de clareamento? Quando você pega, tá? Uma tabela de cores lá, 10, 9, 8, 7, 6, até o preto, né? Sendo aqui o preto e aqui o loiro claríssimo. O que você tem? Quando você pega um cabelo, por exemplo, na altura de 6 e vai clarear ele, muitas vezes, se você não consegue chegar no 10, e no 10, ó, o loiro claríssimo, ele tende a ter um pouquinho. Tende por quê? Porque depende da tonalidade natural desse cabelo, se ele tem coloração ou não, depende se essa pessoa vive num lugar quente ou não. O fundo de clareamento, o residual de cor que vai sobrar no cabelo, depende de muitos fatores, desde a genética da pessoa, o local que ela mora. Por que o local que ela mora, Felipe? Porque, por exemplo, num lugar quente, não sei se você sabe, mas o calor ele tem o efeito de esquentar a cor do cabelo, ele amarela a cor do cabelo, ou ele esquenta a cor do cabelo. E a incidência solar no nosso corpo estimula a produção de melanina, que é o pigmento natural do cabelo. E com esse estímulo, o cabelo, por exemplo, se você vive numa região tropical, você pode ter um cabelo um pouco mais escuro, um pouco mais
saturado, com mais quantidade de pigmento do que se você viver num país muito frio, num lugar muito frio, que não tem muita incidência solar e que não tem muito calor. Porque o pigmento natural, ele é uma defesa do nosso organismo. Então, se você não tem esse ataque de luz solar e calor, você pode ter menos saturação. Então, diante de tudo isso, no 10 ali, ou você vai ter, ou você não vai ter residual de cor, você vai chegar ali no quase branco, ou branco mesmo, ou você vai ter, geralmente, um residual de cor amarelo. Se você chega no 9, aí você já pode ter um residual de cor amarelo ou laranja, dependendo desses fatores que eu falei. E no 8 também, amarelo ou laranja. Tá? Aí o 7 já não é loiro, né? Apesar de algumas marcas falarem, é loiro escuro. Não, mas não é loiro. Tô falando de loiro, loiro claro, loiro claríssimo, loiro mesmo. Que a pessoa bate o olho na mulher e fala, essa é loira. Né? Então, eu estou falando de loiro do 8 para cima. E geralmente no Master Blonde a gente trata aqui, 9 ou 10. Tá? Dito isso, você não tem aqui vermelho para trabalhar. E esse residual que sobra, se você sabe trabalhar, na verdade, o clareamento, o jeito de você fazer essas luzes, você nem precisa dessa parada do alaranjado e do azul. Mas vamos lá. Por que a gente precisa? Por que você precisa saber essas 4 pontas aqui? Essas 4 pontas, olha só como é simples a colorimetria para loiros. Essas 4 pontas vão te dar o que é que você precisa usar para você matizar um cabelo loiro. Né? Por exemplo, o cabelo chegou lá, meu Deus, 8. Na altura de 8 ele ficou laranja. Se ele ficou laranja, o que você vai usar para você neutralizar? E aqui eu estou falando de neutralização. Tá? Eu quero platinado. Calma, eu vou falar como que você faz o platinado. Mas aqui primeiro, vamos matar esse alaranjado. Como é que você mata esse alaranjado e deixa o cabelo um loiro neutro? O que é loiro neutro, Felipe? Se você pegar a tabela de cores, a cartela de cores da sua marca, você vai ver ali as colorações /0, ponto 0,0. Aquilo ali são as cores neutras. Então, para você chegar ali no /0,0, se o cabelo está laranja, você precisa colocar a pigmentação azul. Você sempre usa o oposto. Por quê? Os dois é como se fosse um cabo de guerra. E aí os dois se encontram aqui no meio, e aqui no meio é a cor neutra, tá? Então, se o cabelo está laranjado, você vai botar azul. Felipe, azul é /1? 9, então eu vou jogar aqui 12/1. Vamos lá. Você vai jogar azul. E agora eu quero que você faça um exercício. Pega a cartela de cores da sua marca, da marca que você usa aí no seu espaço de trabalho. Pega a cartela de cores e dá uma olhada lá. Qual que é o número que representa o azul? E faz uma tabela. Essa tabela, tanto no colorista profissional como no Master Blonde, eu chamo de Pigmap, que é o mapa do pigmento. Então monta a sua Pigmap aí. O que é essa Pigmap? Azul, na minha marca é barra, ponto, vírgula, sei lá, 8, por exemplo. Tem algumas marcas que é /10. Tem algumas marcas que é /9. Cada marca tem uma numeração diferente, tá? Felipe, mas tem um certo padrão, não tem? A maioria é tudo /1 é cinza. Tudo /89 ou 68 ou 69 tende a ser violeta, não é? Então, mas eu trabalho com cor, eu não trabalho com número. Quando você trabalha com cor, você só precisa entender 4 cores. Você não precisa entender milhares de números. Entende? Fora que, por exemplo, tem marca que o azul é 8 e o violeta é 9. Mas tem marca que o azul que é invertida essa parada aqui. Então você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se você tem que usar azul para neutralizar o laranja e você, por um acaso, pega a coloração, o tonalizante, que é diferente, que não é o azul, que é o violeta, por exemplo,
Você não vai neutralizar o laranja. Pelo contrário, você pode deixar ele ainda mais intenso, esse laranja. Porque aqui no roxo, ó, o que é o roxo? O que é o violeta? O violeta tem vermelho na mistura dele. Entende? Apesar dele ter um pouco de azul. Então você vai intensificar o alaranjado. Então você precisa fazer essa Pig Map. Então pega essa cartela, olha lá o que é azul. Geralmente você tem ali os mix, ou chamado também, são os pigmentos puros. Pode ser chamado também de corretores. Pode ser chamado também de intensificadores. Tá? Ah, Felipe, minha marca não tem azul. Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que usar o cinza, porque o cinza é o que mais tem azul. Mas você não vai conseguir uma neutralização plena do alaranjado se você não tem azul. Tá? Então, de tudo isso, ó, você vai fazer essa Pig Map e aí você vai usar azul quando o cabelo tiver laranja. Agora, uma outra coisa que você precisa entender da colorimetria é saturação de pigmento. Saturação é basicamente a concentração de pigmento naquela coloração. Tá? E aí você tem então lá a cartela de cores que vai do 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Quanto mais escuro é o cabelo, mais saturado. Lembra que eu falei que todas as cores são criadas a partir das 3 cores primárias? Que é amarelo, azul, amarelo e vermelho? Pois é, quando você tem muita quantidade desses 3 pigmentos aqui, você cria o preto. Cria o preto. Por quê? Porque o preto é super saturado. E aí, conforme você vai subindo aqui, né, vai chegando no loiro, é menos saturado. Por isso é que ele fica claro, porque tem menos pigmento. Agora, se você chegou num cabelo na altura de 8, alaranjado, e você sabe que para neutralizar essa parada você precisa usar azul, vem a minha pergunta. O que você vai usar? 7 azul, 8 azul, 9 azul, 12 azul, ou 11 azul, ou 12 azul? Ah, Felipe, eu vou usar 12 azul, porque eu não quero ficar no 8, eu quero ir para o 10. Isso aqui é um erro extremamente comum. Eu quero ir para o 10, eu vou lá usar um 12, 11, um 12 ou um 3001. Tem algumas marcas que usam 3000, ou um 11 cinza. Né? É o que você quer acabar com a laranjada e quer clarear mais. Só que é o seguinte, não dá para clarear o cabelo que foi clareado, você não consegue clarear ele mais com um super clareador. Isso aqui é super clareador. E, então eu vou jogar o 10. O 10 não vai conseguir clarear esse cabelo que você está descolorindo, que você descoloriu aqui do 4, do 5, do 6 até o 8. Chegou aqui no 8, você não clareia mais. Como é que você clareia? Você clareia com descolorante. Ah, Felipe, mas dá para clarear? Até dá para você clarear 1 ou 2 tons ali, mas a que custo? Porque o descolorante ele é muito mais rápido, então o descolorante ele vai descolorir. É preferível você usar um oxidante, ao invés de usar 20 volumes e chegar no 8, é preferível você usar 30 ou 40 para chegar direto no 10, do que você usar 20 e aí depois ter que usar um super clareador ou uma coloração mais clara para você tentar chegar lá. Por quê? Porque você vai fazer química em cima de química agressiva, porque você não vai deixar pouco tempo para tentar clarear essa parada, e super clareador nada mais é do que uma coloração que tem descolorante na fórmula, que tem poder de descoloração, então ele também tem poder de destruição, assim como o descolorante. Então aí o que você faz? Você não põe... E outra, aí você vai lá e põe o 10 cinza, o 10 azul, num cabelo que está 8. O que acontece? Aqui, ó, tem uma saturação, vamos pôr, uma saturação de laranja de 3 bolinhas. Se você vai lá e põe um azul 10, ele vai ter uma saturação de 1 bolinha.
Se você mistura uma parte de azul para 3 partes de alaranjado, você vai conseguir neutralizar? Não! Você não tem quantidade suficiente de pigmento ali para você neutralizar esse cabelo. Então o que você precisa fazer? Usar um 8 azul. E tá tudo bem, alguns de vocês vão continuar usando uma coloração mais clara, vão continuar usando essas... Né? É o que é, né? E aí, e o que acontece então, quando você tem um cabelo que ficou amarelo? Vamos supor um 9 amarelo. A mesma coisa, se você quer neutralizar, você vai usar a cor oposta. Que nesse caso aqui é o violeta. E aí, se ele ficou 9 amarelo, você vai usar o quê? 12 violeta? Pigmento puro violeta? Não. Pigmento puro violeta tem violeta demais. Se você usar pigmento puro, o cabelo vai ficar rosado, vai ficar roxeado. Depende, né, se o violeta tem mais azul ou mais vermelho. Então, o que você vai usar aqui no 9 amarelo? Vai usar o 9 violeta. Ah, Felipe, mas não tem 8 azul e 9 violeta na minha marca. Não tem essas cores. Só tem 8 cinza, 9 cinza. O que eu faço? Bom, o cinza ele vai dar aquela disfarçada. Não vai neutralizar totalmente. Mas, e é aí que entra uma parada, que é você criar as cores. Quando você entende de cor, você cria as cores. Então, se você tem um mix, um pigmento puro azul, você pode criar o 8 azul. Se você tem um pigmento puro violeta, você pode criar o 9 violeta. Né? E isso, por exemplo, você existe um curso que eu tenho que se chama Neutrofácil, que é justamente isso. Inclusive, no Neutrofácil existe uma tabela já pronta só para você colocar os números do que tem na tua cartela de cores, e no Neutrofácil você consegue automaticamente cria-se ali uma tabela com as quantidades exatas que você vai usar de cada pigmento, em cada altura de tom, em cada cabelo que você vai neutralizar. Existe toda essa tabela, né? E inclusive esse Neutrofácil eu vou também abrir algumas vagas lá no final da Maratona Loiro Usual. Dito tudo isso, apesar mas vai ter uma condição especial na Maratona Loiro Usual, mais, né, para quem entrar no Master Blonde, mas ele está disponível no Neutrofácil também, se você quiser. Dito tudo isso, dito tudo isso, você pode criar essas cores com as colorações que você tem aí, né? Beleza? Agora, e se eu quiser fazer um platinado? Bom, o platinado ele tem algumas condições. Eu vou falar do platinado e vou falar do perolado, tá? O perolado dá mais certo com a maioria da população, em termos de fundo de tonalidade de pele e tudo mais. Mas eu sei que muita gente é maluco por conseguir fazer o platinado, tá? Platinado você tem que ter algumas condições. Primeiro, você tem que clarear o cabelo até o 10. Não tem papo. Você pode clarear até o 9, pode conseguir um platinado? Até pode, mas ele vai ficar aquele platinado que na verdade é cinza, não é platinado. O platinado é aquele ele é um cinza quase prateado. Mas se ele fica prateado mesmo, aí ele já não é platinado, ele já é outra coisa, já é cinza. Tá? Você tem que conseguir clarear o cabelo até o 10. Segundo ponto, você tem que manter a integridade da fibra. Senão ele vai chumbar. A integridade do cabelo, a saúde do cabelo tem que estar intacta depois de você chegar no 10. Tá?
E você tem que saber fazer essa parada aqui. Geralmente, para platinar, você vai usar a matização, né? A neutralização violeta. Você tem que ter isso já pronto. E além do violeta que você vai neutralizar, provavelmente o amarelo, que vai acabar sobrando ali, de residual, além disso, você vai adicionar cinza. Então você vai usar o 9 violeta, mais um intensificador, ou um corretor, ou um pigmento puro, cinza a mais. Você vai precisar meio que super saturar esse cabelo para você conseguir chegar no platinado. É assim que se chega no platinado, tá? Não tem como chegar no platinado sem você matizar. Mesmo, olha só, quando meus alunos do Master Blonde, eles já têm a possibilidade de fazer tudo isso aqui e eles nem usam a neutralização. Eles conseguem chegar no 10 neutro lá, ó, até levemente frio, sem precisar nem matizar, sem precisar nem fazer tonalização, nada. Bum, clareia já naquela cor. Por quê? Porque eles dominam uma técnica que faz clarear mais rápido e 3 tons a mais do que geralmente se consegue. Eles têm todo o caminho e todas as instruções e sabem, dominam como fazer um cabelo na altura de 10 com saúde melhor do que quando o cabelo era natural, e eles não precisam, então, fazer essa matização. Mas eles vão precisar adicionar, eles vão precisar fazer uma chegada aqui com o cinza para o platinado. E o pérola, Felipe? O pérola, ó. O pérola é quase a mesma coisa. Precisa chegar no 10, precisa manter a integridade do cabelo. E aqui, ó, você não vai precisar somar essas duas coisas. O que você vai fazer? Você vai dar né? No Master Blonde, se você é aluno do Master Blonde, ou se você for se tornar aluno do Master Blonde, você nem precisa se preocupar com esse terceiro passo aqui. Mas esse terceiro passo aqui, você vai usar uma mistura. Você vai usar um 9 violeta, um 10, né, violeta, um 10 violeta, mais um 10 cinza. Mas não é a mesma coisa que aqui? Não. Aqui no platinado você adiciona cinza a mais, além. Aqui não. Aqui você vai dividir a saturação do violeta com o cinza, geralmente. Geralmente. Tá? Então, dito tudo isso, ó, você consegue fazer o platinado perolado. E você precisa entender essa parada de saturação. Felipe, e se eu... Tá, aí aqui, olha só que interessante. Aqui, ó, esse conhecimento de saturação e da estrela de Oswald, das 3 cores primárias e das secundárias, etc., e da neutralização, que é usar as cores opostas, você começa a entender o chumbado. Quem aqui já chumbou o cabelo? Se você já chumbou algum cabelo ou já viu um cabelo chumbado, por que chumba? Porque você pega um cabelo na altura de 8 ou 9, por exemplo, que está alaranjado ou amarelado, e aí você vai fazer o quê? Você vai escurecer esse cabelo. Você vai colocar, não, eu vou matizar para transformar num moreno iluminado. Primeiro que moreno iluminado, você tem que já clarear e já parar o clareamento lá no ponto que você quer. Você não pode ir lá para o 8, 9 e para depois baixar para o 7, que é onde você queria ir. Então eu vejo muito esse tipo de chumbado. Por que chumba? Porque o cabelo está em 8 e 9, ele está com uma saturação, ó, pegando emprestado ali o exemplo do laranja, está com uma saturação de pigmento de 3 pontinhos. Aí a pessoa vai lá e coloca um 6 cinza para neutralizar o laranja. Só que esse 6 aqui, na altura de 6, ó, tem 6 pontinhos de saturação. O que vai acontecer? 3 vai usar para matar ali. Neutralizou. E esses 3 aqui? Vai usar para deixar ainda mais cinza. E é por isso que o cabelo chumba, quando você usa determinadas cores de tonalizante, de coloração e etc. É só isso que faz chumbar? Não. O que faz chumbar também são resíduos MHD. Então, ó, chumbar. Diferença de saturação. Resíduos MHDs.
são metais halogênios e derivados do petróleo. Cabelo danificado. Porque o cabelo danificado ele não reage do mesmo jeito que o cabelo normal. Nós sempre temos que trabalhar com cabelo saudável. Por quê? Porque o cabelo saudável é o que melhor reage, tanto ao clareamento quanto à pigmentação, coloração, tonalizante, não importa. O cabelo ele precisa ter uma parada que eu chamo de 3 R's, que é a sua resistência, resiliência e reatividade no seu melhor atividade, no seu ponto ideal. Se os 3 R's não estiverem no seu ponto ideal, ou o cabelo está elástico demais, ou está elástico de menos, ou ele não tem resistência para aguentar, muitas vezes, nem ações mecânicas de pentear, escovar, etc., e ele não tem reatividade. Se ele não tem reatividade, ou está com a reatividade muito acima, ou ele vai reagir demais e vai se destruir ou chumbar, né? Que é bem essa história de super reatividade, ou ele fica sem reatividade. E aí você joga cor, e o cabelo não muda. O cabelo simplesmente não... É aquele cabelo que não pega. Ele não pega porque ele não tem reatividade. Por que precisa de reatividade? Se a gente está falando de química, a gente precisa de reação química para a parada funcionar. Se não tem reação química, não tem cor, não tem coloração, não tem pigmentação, não tem neutralização, não tem matização, não tem nada. Não tem resultado nenhum. Beleza? Olha só. A Elaine me perguntou qual técnica de mechas que você usa, que acha melhor. Elaine, a técnica que eu uso é a técnica Master Blonde. É o método Master Blonde, que é um método que eu criei. E sabe por que eu uso ele? Porque ele me permite criar técnicas. A cada cliente eu posso usar uma técnica diferente. Eu posso criar uma técnica nova. Essa é a técnica que eu mais uso. A que eu mais gosto de usar dentro do Master Blonde é a técnica que eu chamo de técnica clássica, que é a que dá mais certo com os mais variados tipos de cabelo, os mais variados tipos de cliente, para dar os mais variados tipos de resultado, inclusive correção de cor. No Master Blonde você aprende a corrigir cor, a fazer correção de cor mesmo, através da técnica clássica. Você consegue fazer correção de praticamente qualquer cabelo com a técnica clássica, a técnica de alinhavados, de costurados, só que existe o jeito certo de fazer isso. E isso é uma das coisas que eu vou apresentar na maratona Loiro Usual. Né? Então vamos que vamos, galera. Chegando ao final aqui desse conteúdo, eu quero que você deixe a sua pergunta aqui nos comentários e a sua dúvida aqui eu posso responder em outros vídeos e em outros conteúdos. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e sucesso sempre. Até a próxima. Valeu! E olha só, agora que estamos encerrados, eu quero aí que você coloque no chat o que mais... Primeiro, se isso te ajudou de alguma maneira. E segundo, o que mais você quer ver? Sobre o que mais você quer me ver falando? O que isso quer? Por quê, Felipe? Porque eu estou criando... Eu estou desenvolvendo um conteúdo exclusivo para a Maratona Loiro Usual. E você que está aqui comigo, até o final você tem mais comprometimento. E não é segredo para ninguém que eu gosto de me focar em quem é comprometido. Então eu quero que você coloque aqui embaixo o que é que você gostaria de ver na Maratona Loiro Usual. O que na sua opinião falta para você fazer um loiro uau e arrancar esse uau da sua cliente? Show de bola. Coloca nos comentários. Tem insegurança em fazer correção de cor e esfumado de raiz, Erlene Ribeiro. Primeira coisa que você precisa entender, Erlene, legal isso daí, tá? Tá anotado já para eu colocar. Inclusive, já até estava. Primeira coisa, você já faz o loiro perfeito? Em cabelo que não precisa de correção? Porque é muito comum os cabeleireiros quererem fazer a coisa mais difícil que tem antes de conseguir fazer a mais fácil.
Então, primeira coisa, você já consegue fazer o que é fácil? Por exemplo, você já consegue pegar um cabelo na altura de 6 e deixar ele na altura de 10? São só 4 tons. São só 4 tons. Você já consegue? Se você não consegue, primeiro você tem que conseguir isso. Né? Primeiro precisa conseguir isso. Depois que você consegue dominar clareamento, dominar matização, dominar a cor do loiro, colorimetria para loiros, etc., aí você vai partir para coisas difíceis, como, por exemplo, correção de cor. Esfumado de raiz, por exemplo. Ó. Se você está querendo aprender correção de cor, você tem que ter dominado já o esfumado de raiz. E o esfumado de raiz que eu ensino no Master Blonde, ele é um esfumado de raiz que você não precisa... Duas coisas, você não usa tonalizante, você faz realmente na técnica ali, no pincel, você faz esse degradê, esse esfumado, tá? E não necessariamente precisa usar como é que chama aquilo? Eriçado. Não necessariamente precisa usar... Pode usar eriçado? Pode. Mas você vai aprender um jeito sem usar, sem nem precisar eriçar o cabelo. Tá? Muita dificuldade de fazer correção, legal. Para a galera que está querendo fazer correção, primeiro você tem que saber fazer um cabelo que não precisa de correção. Você sabe fazer isso? Você consegue pegar um cabelo, uma cliente, fazer um loiro, e quando ela volta para retocar, ela está intacta e você não precisa fazer correção? Ou toda vez que ela volta, você precisa fazer correção de novo? Porque, ó, quem precisa de aprender correção de cor é quem está causando problemas no cabelo, que faz com que o cabelo precise de correção de cor. Se você sempre faz matização, sempre bota tonalizante no cabelo da sua cliente, o que você causa? E principalmente se a sua cliente tem fundo natural. Você causa uma abertura do tom de fundo. E quando você causa essa abertura do tom de fundo, o que vai... E às vezes não é perceptível no dia, mas você oxidou o fundo da sua cliente. E quando você oxida o fundo que eu falo, né, é o cabelo que está natural. Você oxidou esse cabelo natural, quando ela volta dali 3 meses para retocar, o que você tem? Você tem a raiz natural dela, aí dali para baixo, onde começam as luzes, você tem um cabelo inteiro manchado. Aí você precisa corrigir. Só que se você não tivesse feito antes a matização, tonalização, o que seja, você não precisaria corrigir. Agora, se você tem muita procura, né, a Erlene está falando, chega muitas aqui no salão de outros lugares para corrigir. Se você tem muita procura de correção, então, primeira coisa, você domina o básico das luzes. Porque lá no Master Blonde você começa por dominar o básico, clareamento, depois você domina a cor que você vai entregar, você domina as divisões que você precisa aprender e usar, você domina a saúde capilar para você entregar um loiro claríssimo mais saudável do que ele era natural. A hora que você domina tudo isso, aí nós vamos para a próxima fase, que é clarear cabelo muito escuro, correção de cor e mudanças radicais. Agora, se você não domina a base, que é clareamento, divisão e cor, esquece correção. Você primeiro precisa dominar isso aqui. Eu sei que não é sexy isso. Não é sexy, não é... Ai, eu sei que alguns de vocês acham que eu vou aparecer com um milagre e falar, fica tranquilo, em 2 semanas, em 1 semana, você está fazendo correção de cor. Não é assim que funciona. Você tem que enfrentar a realidade. Em 2 semanas, no Master Blonde, eu consigo fazer você dominar essa base. Para você partir para a correção de cor. Mas quanto mais complicado vai ficando, quanto mais difícil vai ficando o trabalho, mais artístico ele é também.
E mais esforço você precisa fazer para desenvolver essa parte. Então, ó, a base da correção de cor é isso aqui. Saturação de cor, neutralização, é isso. O conhecimento para fazer correção de cor você já tem. Agora você precisa o quê? Dominar o clareamento para você bater aqui, né? Chegar onde precisa chegar para você corrigir, ou enfim. Você precisa dominar saúde capilar para você fazer isso com saúde, porque muitas vezes quando você vai corrigir um cabelo, se um cabelo precisa de correção, ele não está na sua melhor forma, porque ele já está meio estrupiado já. Então você precisa dominar a saúde capilar, são os pontos, ó. Você precisa dominar clareamento. Você precisa dominar a saúde capilar. E você precisa dominar a cor. E você precisa dominar a divisão. São as 4 coisas. Aliás, o que acontece? O grande segredo para você fazer correção de cor, o grande segredo, está na divisão. Não está na cor, não está em nada. É o tipo de divisão que você usa, você consegue corrigir cor de qualquer cabelo. Só que não adianta você fazer a divisão certa se você não sabe, se você não domina clareamento. Você tem que dominar muito clareamento. Por quê? Por melhor que seja a sua divisão, em alguns momentos você vai ter que clarear mais um lado da mecha do que outro. E poupar, principalmente, a saúde capilar. Então eu posso te dar a divisão aqui, ó, de correção de cor perfeitinha. Você não vai conseguir corrigir. Por quê? Porque você não domina o clareamento, porque você não domina a saúde capilar. E ó, e a cor também, que vai te ajudar muito na parte de clareamento e na parte de saúde capilar, muitas vezes poupando o cabelo de passar por procedimentos químicos não necessários nesse evento. Beleza? Então vamos que vamos. Um grande abraço, sucesso sempre. Valeu!